desejamos, Senhor. Não há nada que nós queremos mais do que estar perto do Senhor, sentir o toque do Senhor, poder te adorar. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas.
paixões não me seduzam. Pra gente, como que começou essa missão? A história do MIM, Missão Interior de Minas, começou de uma maneira muito interessante. Ela veio a partir de uma inconformidade de uma missionária. A missionária Angélica Naira havia feito o CTM-DT, né? E ela foi fazer o prático dela em Portugal. E quando ela voltou para o Brasil, o coração dela estava muito inquieto de permanecer aqui sem fazer nada, depois de um tempo vivendo na prática o que era o projeto missionário. E aí ela foi então para a cidade de Lamim ajudar um casal de pastores que estava trabalhando com uma implementação de igrejas naquela cidade que é do interior de Minas. E assim eles iam fazendo trabalho de forma esporádica, tentando fazer impactos evangelísticos na cidade, porém de uma forma diferenciada. Em Minas Gerais existem aproximadamente 70 cidades, 70 municípios que têm menos de 6% de cristãos protestantes. E a maioria dessas cidades também tem um baixo PIB per capita, ou seja, são cidades carentes, né? São cidades que não têm uma riqueza expressiva em relação aos seus habitantes. Não adianta você levar a palavra de Deus, princípios bíblicos e não atender as pessoas nas necessidades sociais, culturais que elas têm. E aí o MIM adquiriu um outro formato. E aí nós fazemos então viagens mensais ou a cada 2 meses, geralmente são finais de semana, e nós fazemos um impacto evangelístico com um dia de ação social. Então nós temos diversas oficinas, oficina de beleza, o Kids Games,
que é uma oficina voltada para crianças, com atividades em grupo, levando princípios bíblicos para que essas crianças entendam esses princípios e possam praticá-los no seu dia a dia. Fazemos oficinas com adolescentes, que é o Conexão Jovem, também levando princípios bíblicos. Fazemos oficinas de artesanato, principalmente para as mulheres, donas de casa, que às vezes precisam também de uma renda extra. E quando nós vamos em comunidades muito carentes, que não podem nem sequer pagar 50 centavos por uma peça de roupa, essas roupas são doadas. Já visitamos mais de 20 cidades e o nosso objetivo é atingir essas 70. Então nós temos testemunhos assim, de vidas transformadas, de relacionamentos familiares transformados, de pessoas que estavam com a sua autoestima completamente destruída e ali num momento fazendo a unha, fazendo uma escova, tiveram a sua autoestima resgatada. E nós temos pessoas no MIM que estavam passando por um processo de depressão e que resolveram enfrentar isso e fazer uma viagem missionária. O próprio voluntário, durante a viagem, foi curado, foi transformado. Quando eu cheguei lá, Deus agiu na minha vida de uma forma tão intensa, e ter a certeza de que mesmo distante dele, ele sempre me ouviu e ele nunca deixou de me amar, foi tão real. A presença dele ali naquele momento era tão palpável que eu não tive dúvidas e ali mesmo eu me entreguei a ele novamente. Qual que é o significado de você integrar a missão interior de Minas? Olha, Thalita, para mim significa muita coisa. Hoje o MIM ocupa assim, grande parte do meu tempo, porque hoje eu atuo como uma das líderes do MIM, sou a líder da área da saúde, eu sou cirurgiã dentista. E durante a minha formação não vi a hora de me formar, porque eu queria formar para fazer ação social e para fazer um trabalho missionário. Eu queria que a minha profissão fosse um instrumento para isso. E assim que eu me formei, eu fui correndo procurar algum projeto para eu me integrar. E quando eu me encontrei no MIM, eu me apaixonei. Então, assim, o MIM é uma grande família. Aqueles que tiverem o privilégio de conhecer o pastor Antônio, toda a família dele, são muito receptivos, e você vai ser abraçado. Eu fui abraçada. E foi isso que eu fiz. E a partir dessa viagem, eu não tive mais depressão, o meu quadro mudou completamente, a minha vida realmente foi transformada, e eu tenho orgulho em dizer que em 2017, no mês de abril, eu estava internada no CTI, com risco de morte. Eu vou estar sendo batizada para a honra e glória do Senhor. E esse é só o início de um mundo que tem pela frente ao lado do Senhor. E é lindo ver que você está usando os seus dons, né, como cirurgiã, dentista, e também o seu chamado para poder abençoar tantas vidas. Um grande desafio que nós temos é levantar recursos para permitir que esse projeto continue da forma que ele tem sido feito e possa também ser aprimorado. Eu acredito que Nova Minda, que foi a penúltima viagem que nós fizemos, foi a que mais me impactou. É um povoado bem pequenininho, pertencente à cidade de Japonvar, no norte de Minas, ali bem na divisa com a Bahia, e nós sabemos que a condição social daquela região de Minas é um pouquinho mais precária. Então, os moradores dali, eles vivem basicamente da colheita do café. Então, eles migram do norte para o sul de Minas, em direção a São Paulo, para colher café, abandonam tudo, levam as suas famílias, levam os seus filhos, ganham muito pouco. Se você não conhece, se você acha que Deus não está te ouvindo, ou que Ele não te perdoaria, Deus já te perdoou, Deus está te ouvindo e Ele te ama muito. Só está esperando você dar um passo para Ele poder mudar a sua vida inteira e continuar dando todos os passos na sua vida ao seu lado. E a nossa oração é para que vocês continuem profetizando vidas pelo interior de Minas Gerais, abençoando muitas vidas como vocês têm feito. Muito obrigada. Thalita, nós que gostaríamos de agradecer a Igreja Batista da Lagoinha, a Rede Super, pelo espaço aberto para divulgação do MIM, para divulgação de um projeto que visa levar o amor, né, como está aqui na nossa camisa, distribua o amor por onde você for.
está aqui embaixo, e o amor que nós levamos é o amor de Deus. Agradecemos a Lagoinha também pelo apoio que ela tem nos dado com o espaço físico que nós precisamos, é muito importante. Queremos convidar a todos a se juntarem ao MIM nessa missão. Viajem conosco, vocês serão muito bem-vindos, e se querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu já tô seguindo, inclusive. Que Deus abençoe muito vocês e até a próxima, viu? Vai ser um prazer ouvir mais novidades daquilo que vocês têm feito aí pelo interior de Minas. Um beijo. Então vem por mim, vem fazer parte dessa missão. Que Deus te abençoe muito. Graças a Deus por Jesus Cristo, mais um Quarta na Palavra para abençoar a sua vida. Você assistiu aí um vídeo daquilo que Deus tem feito através da igreja dele em Belo Horizonte, especificamente a Lagoinha. Tantos irmãos que vivem juntos para chegar a cada coração, a cada pessoa, abençoando tantas vidas. E por isso você pode participar dessa obra também, entregando ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, nas contas que vão aparecer agora na sua tela. Nós temos toda a intenção em alcançar as pessoas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é isso que transforma vidas. É justamente essa mensagem de que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Deus veio até nós. E por isso nós temos que proclamar essa mensagem em todos os cantos. E você pode ser parte, sendo um canal de bênção para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Aqui estão as contas, você pode agora entregar o seu dízimo e a sua oferta segundo aquilo que Deus tem proposto no seu coração, em nome de Jesus. Nessa hora vamos falar sobre o Sermão do Monte, essa série que tem sido maravilhosa sempre para ensinar cada um de nós a entender o que Jesus estava falando. Nós vimos que ele nos ensina a respeito do seu reino. O Sermão do Monte é Jesus falando da cultura do seu reino, porque o reino chegou. Quando Jesus chega, ele diz, é chegado o reino dos céus. Então ele diz, felizes, ou seja, bem-aventurados, fazem parte desse reino os pobres de espírito. E ele vem e nos ensina sabe qual é a identidade daqueles que pertencem a esse reino. Não uma regra moral para você pertencer, mas porque você pertence, você se encontra nessas bem-aventuranças. E logo depois, Jesus vai nos ensinar o contraponto da religião, da lei mosaica, aquilo que muitas vezes tantos religiosos, naquela época, os fariseus, haviam distorcido. Então, Jesus ensinou, olha, vocês ouviram isso, mas eu digo a vocês. Isso tudo foi no capítulo 5. Se você perdeu ou quer assistir, você pode acessar agora, depois dessa mensagem, o YouTube da nossa igreja, YouTube IBL, e você pode ser abençoado com essa série de mensagem do Sermão do Monte, que hoje vamos iniciar o capítulo 6. Mas fique tranquilo, toda mensagem tem início, meio e fim, e se você não assistiu às outras, fique aí, porque eu tenho certeza que eu tenho uma palavra de Deus para você. E é nessa verdade, é nessa certeza que nós vamos iniciar a leitura do texto. Mas antes, eu gostaria de orar. Orar por você e por mim também. É que Deus me use nessa hora para chegar até você, abençoar a sua vida. Então vamos orar. Senhor, nessa hora nos prostramos diante de Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor tome esse momento, essa palavra, após essas músicas lindas que foram cantadas, esse vídeo maravilhoso, Senhor, que o Senhor tome os nossos corações, que o Senhor tome a minha fala, que o Senhor tome cada palavra que eu vou usar, para que eu possa alcançar essas pessoas em Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, hoje nós vamos falar do verso 1
até o verso 4, se Deus assim nos permitir. Mateus 1 a 4, que diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Jesus está dizendo algo que é a chave de todo esse discurso que agora ele se move para falar das três coisas que são fundamentais na espiritualidade. O dar esmola ou o dar auxílio àqueles que de fato precisam, a oração e o jejum. E diante disso, então, Jesus diz logo no versículo 1, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Nós vivemos em um mundo que você precisa se mostrar. Muitas vezes nós usamos as frases que quem não é visto não é lembrado, dizendo que não basta ser bom, tem que parecer bom. E tantas outras coisas que a nossa cultura, o mercado, a nossa vida social nos impele, nos pressiona a termos a nossa identidade a partir daquilo que nós fazemos. E hoje em dia nós vivemos em tempos tão midiáticos. Nós estamos vivendo na era do Instagram, onde tudo o que fazemos nós postamos, tem stories, tem selfie, tem tanta coisa. E quantas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida, totalmente sem sentido, vivendo uma ilusão nas redes sociais. Mas quando estão diante de nós, pastores, essas pessoas precisam de tanta ajuda, porque aquilo que o exterior mostra é justamente uma vida oca de sentido e de identidade. E é isso que Jesus está falando como obra de justiça. Jesus está dizendo que, olha, fiquem muito atentos, prestem atenção para que a vida de vocês, o trabalho de vocês, a forma como vocês constroem a vida, não se coloque ou não seja, voltada para que vocês busquem fazer para criar alguma coisa para então vocês serem. Jesus está dizendo obras de justiça no sentido daquilo que te dá identidade. E ele diz, olha, se você vive fazendo coisas para ser alguém, se você quer ser aplaudido ou precisa da aprovação das pessoas para ser alguém, Jesus está dizendo cuidado. Cuidado que existe uma recompensa, um relacionamento, uma maneira de enxergar a vida que é totalmente diferente disso. Jesus está dizendo, olha, no meu reino as coisas não são assim. Nós somos parte do reino e por isso fazemos. Quantas vezes nós vivemos ansiosos, tensos, buscando aprovação das pessoas, aplausos, reconhecimentos, para então nos dar valor. Se você me assiste agora, deixa eu te dizer algo. Você tem valor não por aquilo que você faz. Você tem valor por aquilo que Deus criou você para ser. E Jesus está te chamando para voltar à essência, para que você seja aquilo que Ele criou, que Deus criou você para ser. E por isso Ele diz, portanto, cuidado
Tenham cuidado de não fazerem as obras de justiça, de se darem identidade, valor, propósito a partir dos aplausos das pessoas. E isso ele vai trabalhar na esmola, na oração e no jejum. E hoje nós vamos ver a partir da esmola. Ele diz assim, olha, se vocês fizerem isso, se vocês viverem para agradar as pessoas, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Uma das coisas que eu mais gosto desse texto é que Jesus vai usando o termo Pai para Deus. E por mais que em alguns casos o termo Deus Pai já havia sido dito, raramente um judeu se referia a Deus como Pai. Eles usavam outras coisas. Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. Porque havia um senso de reverência que é legítimo e bom, mas que muitas vezes não tinha esse senso de intimidade. Por isso, o que Jesus está dizendo, olha, quando você trabalha para o outro, querendo a aprovação do outro, não existe nada mais para ser feito. O Pai Celestial não tem recompensa para você, porque você fez aquilo para receber a recompensa das pessoas. É diminuir a sua ação. Você percebe que quando você vive para agradar as pessoas, você diminui quem você é? Você percebe que quando você precisa do aplauso das pessoas, quando aquilo que elas dizem sobre você tem tanto sentido e tanto peso no seu coração, que você fica ansioso e você começa a mudar o seu jeito, a mudar a forma que você fala, que você veste, as coisas que você gosta, por causa de outras pessoas. E Jesus está nos ensinando, olha, a vida do meu reino, a vida que eu criei vocês para viver, o reino de Deus que é chegado, porque o Rei está aqui, é justamente para te dar novamente a capacidade de viver a partir daquilo que você é e não daquilo que a sociedade quer que você seja. E por isso ele diz assim, portanto, por causa disso, pensando nisso, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Uma das coisas que nós temos que aprender é justamente que existe uma diferença entre fazer o bem e fazer para Deus. Existe uma tremenda diferença entre fazer o bem para você ter um senso de aprovação, até mesmo de Deus, do que fazer para Deus, amando o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê, irmãos? A grande questão aqui não é o dar ou não dar, mas o como dar. O que Jesus está dizendo, olha, quando você exercer a sua tal espiritualidade, quando você for bonzinho, ajudando o próximo, não faça isso buscando a aprovação daqueles que estão vendo, ou não faça isso para ser visto, porque isso demonstra que você está dando esmola, que você está fazendo bem para ser alguma coisa ou para se sentir completo. E é isso que Jesus está dizendo que não tem valor algum. E ele diz que aqueles que fazem assim já receberam a recompensa. Imagine, irmãos, quantas vezes eu posso ter anunciado essa mensagem, vindo diante de tantos irmãos, pregado com fervor, pregado um ensino da palavra, mas se eu estou fazendo isso para ser aplaudido por vocês, para ter likes na minha página, para garantir mais seguidores. Se eu estou fazendo isso para engrandecer o nome da Igreja Batista da Lagoinha, irmãos, é isso que Jesus está fazendo. Por isso, olha, Pipe, se você faz assim, você já recebeu a sua recompensa. E você? Como é o seu coração a partir do bem que você faz?
Porque uma das coisas que nós precisamos aprender é que muitas vezes nós fomos ensinados na igreja que você não pode fazer as coisas ruins. Mas se você parar para pensar, toda religião, todo discurso moralista tem a sua regra. E muitas pessoas que não são cristãs, que não creem em Jesus, que seguem outros deuses, elas exercem, juntamente com outras pessoas, essa esmola, esse fazer o bem. Quantas pessoas ateus que fazem o bem? Quantos milionários, bilionários desse mundo que não têm religião, não têm fé alguma em Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e fazem o bem? Existe um grupo de milionários que são, de fato, chefiados ou impulsionados pela esposa do Bill Gates. É um trabalho maravilhoso. E uma das causas que eles abraçaram é erradicar certas doenças no mundo. Aí você fala assim, oxa, que coisa maravilhosa. Irmãos, de fato, é maravilhoso mesmo. Mas a pergunta que Jesus está fazendo não é o que você faz, mas é o porquê você faz. O nosso problema é que nós estamos colocando muito da nossa espiritualidade naquilo que é externo, esquecendo que a espiritualidade, o fazer o bem, começa no coração. E é justamente por isso que Jesus está dizendo, olha, não anuncie com trombetas. Talvez você fale assim, mas eu não faço isso. É simples. Analise as suas redes sociais, analise o seu WhatsApp, analise o que você posta, analise o que você entende como anunciar. Porque se existe uma trombeta hoje que até nós, evangélicos, estamos dizendo e propagando, e temos que parar para pensar, será que o stories que eu faço, a divulgação que eu faço do meu trabalho, do meu ministério, é para me promover ou é para anunciar a palavra de Deus? Porque, irmãos, o mundo nos pressiona a aparecer. O mundo nos pressiona a não somente fazer o bem, mas a mostrar que fazemos o bem. E Jesus está categoricamente dizendo, olha, se você faz isso, você faz como os hipócritas. Hipócrita é igual a um ator. Por mais que ele tenha consciência ou não, ele está fingindo ser algo que ele não é. Muitas pessoas não têm a consciência da sua dramaturgia da vida. Muitas pessoas não têm a consciência de que elas vivem, que elas encenam, que elas criaram uma realidade tão diferente de quem elas são que elas se auto-enganam. Mas elas são hipócritas. Não porque elas estão ali deixando de fazer algo, mas porque elas fazem as coisas para receber aplauso das pessoas, por isso elas usam os meios de Deus, as coisas que Deus nos chamou para vivermos com Ele, e a partir dele elas usam para a sua própria honra. Elas agem, elas têm cara de religiosidade, elas têm um linguajar religioso, elas têm toda essa espiritualidade que a cerca, mas Jesus está dizendo que elas fazem nas sinagogas e nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Uma coisa que nós precisamos parar e pensar hoje é justamente isso, que Jesus está nos ensinando, que não é o fato de ter uma abundância de boas ações que me faz ser aceito por Deus. Porque eu posso ser um homem mais generoso dessa terra e fazer isso tudo para que eu seja aceito pelas pessoas e honrado pelas pessoas. O poder corrompe qualquer coração. Se nós não soubermos lidar com esse poder, se nós não soubermos lidar com aquilo que o mundo chama de honra, se nós não soubermos lidar com os aplausos, nós vamos viver buscando essas coisas. Porque nós achamos que
que as pessoas que recebem aplausos, as pessoas que recebem maior honra, que elas têm mais valor que a gente. A pergunta: você se acha menor do que um Neymar da vida? Você se acha menor do que um homem de negócios bem-sucedido? Só porque ele tem sucesso em uma habilidade que de fato lhe foi conferida por Deus? Se você se sente inferior, é porque você provavelmente está preso no coração de o fazer para ser. E Jesus quer nos libertar disso, dizendo: olha, você não precisa ser assim, porque aquilo que você faz, existe um Pai que vê todas as coisas, está no secreto, e esse Pai te recompensará. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eu lhes garanto que as pessoas que fazem para ser aplaudidas, elas receberam a recompensa. A melhor imagem que eu tenho disso é justamente no meu próprio vínculo de trabalho. Agora mesmo, imagine que eu esteja aqui pregando para você, olhando para você, anunciando a palavra de Deus para você, mas o intuito do meu coração é totalmente ser aprovado por você. O que Jesus está dizendo é: você recebeu a sua recompensa se você alcançou a aprovação e não existe mais nada para você. Quantas vezes nós fazemos as coisas de Deus buscando aplauso de outras pessoas e a Bíblia diz, Jesus diz, que isso nós já recebemos a recompensa. Quantas boas ações você já fez que quando você chegar diante de Jesus, achando que Ele vai ter um monte de coisa para você, Ele vai olhar assim e falar assim: olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você não fez para mim, você fez para os outros. Deve existir um clamor no nosso coração para isso. Mas olha só o que Jesus está dizendo também. Jesus diz que quando você der esmola, o que está fazendo com a mão direita que a esquerda não saiba, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. O que Jesus está dizendo aqui vai muito além do querer agradar outras pessoas ou ser aprovado pelas outras pessoas. Ele está indo agora um pouquinho mais fundo. Ele está dizendo sobre a auto-justificação, a autoaprovação. Ele está entrando direto no nosso coração. Ele está entrando direto nas motivações, porque ele está falando de coisas que pertencem a nós. Ele está dizendo que aquilo que uma mão faz, a outra não saiba. Ele está extrapolando o externo, ele está saindo das relações, sabe, de performance com as outras pessoas, ele está saindo dos aplausos que as pessoas podem dar, ele está entrando no meu e no seu coração e dizendo assim: olha, eu quero sondar um pouquinho mais, eu quero ir mais fundo nisso, porque eu quero que você faça as coisas para o Pai que está em secreto. Por isso, o que você faz não deve permanecer no seu coração para que você se ache importante. Você tem que literalmente esquecer, porque isso não trará benefício nenhum se você estufar o peito achando assim: cara, eu sou muito bom. Cara, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Ou seja, além da aprovação dos outros, existe no nosso coração um orgulho, uma vanglória que nos corrompe. E é sobre isso que nós devemos pensar, é sobre isso que nós devemos refletir, é sobre isso que Jesus nos chama de fato a vivermos uma vida diferente. Porque você bem sabe, eu também sei, que é isso que nos traz ansiedade, depressão, tristeza, preocupação. É isso que atrapalha a nossa vida, é isso que nos deixa totalmente vulneráveis a tantas coisas que Jesus nos chama para viver totalmente diferente. Mas ele fala outra coisa. Ele fala assim: olha, quando você fizer algo, saiba que existe um Pai que vem em secreto. Você já pensou na verdadeira realidade de que Deus vê todas as coisas?
Porque muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que Deus só está olhando para nós quando nós abrimos a boca para orar ou para estar dentro de algo que falamos dele, um culto, uma célula, alguma coisa, e a gente perde essa percepção da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da pessoalidade que Ele tem de se envolver conosco, de preocupar com a gente e de saber todas as coisas. Será que você faz o que você faz porque você sabe que Deus está com você, está vendo você? Se a gente recuperar essa consciência, eu tenho certeza que talvez metade, 1/3, 2/3, 3/4, aí você que sabe, das coisas que nós fazemos, nós faríamos totalmente diferente. Só de lembrar que Deus vê no secreto. Uma das coisas que eu fico tão alegre é quando alguém fala mal de mim. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que essa pessoa está dizendo algo que eu posso ser ou posso até não ser. Mas a grande verdade é que se a gente parar para pensar mesmo, nós somos muito piores do que aquilo que as pessoas falam que nós somos. Sabe por quê? Porque elas não conseguem enxergar o nosso coração. Se as pessoas soubessem o que Deus sabe, se as pessoas soubessem o que você pensou naquela hora, naquele dia, sobre aquela pessoa, se as pessoas soubessem o que você pensou, sabe, em outros momentos, se as pessoas soubessem. Por isso, deve haver no nosso, sabe, dentro de nós, uma postura totalmente diferente. Porque existe alguém que sabe. Mas a forma que ele sabe, a intenção que ele sabe, não é para te esmagar, para te julgar, mas é para te transformar. E para te impulsionar a fazer para ele, porque ele vê todas as coisas. Será que você consegue dimensionar a vida a partir dessa realidade? De que você não precisa da recompensa das pessoas, porque as pessoas não enxergam tudo. Porque a grande verdade, o galardão tem muito mais a ver do porquê eu faço, do que aquilo que eu faço. O galardão, que é algo que a Bíblia, o próprio Jesus está aqui dizendo que é algo que nós devemos pensar. Aquilo que nós, de fato, vamos ser recompensados por aquilo que estamos vivendo e como estamos vivendo quando Ele voltar. Sim, isso tem uma importância na nossa vida, porque isso nos impulsiona a fazermos as coisas totalmente diferentes daquilo que a sociedade, que nós mesmos nos impomos. Ele fala assim, e o seu Pai. É engraçado que a gente sempre escuta ou pensa em Deus quando estamos errados como alguém distante e não como alguém perto. Quando você faz parte da família, quando você tem um pai, você não é aprovado pelo pai por aquilo que você faz. Você é recebido pelo pai porque ele é o seu pai e você já é o seu filho. E por isso o pai vai vendo, te recompensando, vai construindo você. Lá em casa eu tenho 2 filhos, muitos já sabem, o Henrique de 8 anos e o André de 5 anos. Se eu deixasse que eles fizessem só aquilo que eles querem, eu estaria dizendo que eu odeio meus filhos. Porque quem ama cuida, direciona, quem ama recompensa, mas recompensa de qual maneira? Eu não conheço as intenções dos meus filhos, por mais que eu possa achar que eu tenha pistas pelos atos externos. Mas o que Jesus está dizendo é que o Pai que vê em secreto. Eu não vejo o coração dos meus filhos. Eu não sei as intenções, os pensamentos, mas o que Jesus está dizendo, olha, primeiro existe um Pai
Um pai que não se relaciona comigo e com você nessa ordem de performance, de mérito, de retribuição, porque ele é pai, você faz parte da família, você faz parte de um reino, você não é alguém que troca favores com Deus. A religião, sim. A religião troca favores com Deus, achando que ela faz alguma coisa e Deus deve ela. Mas a família de fé, o pai, ele é o pai, e ele é, acima de tudo, um pai que vê em secreto. E esse pai que vê em secreto, que sabe a motivação do coração porque você ajudou aquela pessoa, que sabe a motivação do seu coração porque você fez isso, você fez aquilo, porque você abriu mão daquilo, porque você abriu mão daquilo em prol de outra pessoa, sabe o que você está fazendo quando você busca essa compreensão de tirar do seu coração, de deixar Deus limpar seu coração de todo partidarismo, de toda vanglória. Ele sabe porque Ele vê todas as coisas e porque Ele vê o coração, Ele te recompensará justamente pela forma como você fez no coração e não somente pelos atos externos que você fez. Quantas pessoas dizem, eu te amo, mas no coração tem ódio? Quantas pessoas performam, são os hipócritas, porque elas dizem, elas agem, elas interagem como se fossem as melhores amigas. Quantas vezes você foi enganado por isso, achando que as pessoas iriam justificar as suas falas. Mas o tempo vai passando e o coração vai se revelando. Porque a grande verdade é que muitas vezes nós estamos atuando para a vida, mas não se esqueça, existe um pai que vê o coração e é para ele que nós devemos viver, é para ele que eu faço para o outro, é para Ele que eu dou essa esmola, porque Ele nos vê em secreto. Que assim seja também com a sua vida. Assim seja com cada um de nós nessa hora, porque estamos aqui justamente para isso. E a última coisa que nós devemos entender é que existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Em qual sentido que eu devo levar isso? Olha, porque justamente nós precisamos entender que existe um prazer na relação com Deus, um deleite na relação com Deus e existe um galardão na relação com Deus, que será diferente. O meu será diferente do seu. É uma coisa que, de fato, a Bíblia não é muito clara sobre o que é, mas existe uma clara indicação de que isso está totalmente ligado ao coração, muito mais do que às ações, porque ações podem ser feitas sem coração, mas quem tem o coração do reino age de acordo com o reino. Por isso, eu gostaria que você revisasse, refletisse sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você tem feito. Que tipo de recompensa você quer receber? Que tipo de recompensa você quer viver? Porque, irmãos, a grande verdade é que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não vai permanecer diante da volta de Jesus Cristo, tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus que está se estabelecendo e quando Cristo voltar haverá novos céus e nova terra, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não vale a pena buscar recompensa. Mas existe uma maneira de você fazer as coisas para que elas sejam eternas. Não é o fato, já que se eu faço isso ou isso e tudo mais, isso não tem valor, eu não vou fazer. Não é isso. Não são as coisas que têm valor ou não têm valor, mas a forma que eu conduzo e faço as coisas que colocam nelas valor eterno. Eu posso levar meu filho no jogo do Atlético, meu time, e isso ser um ato eternamente útil. Por mais que eu esteja dentro de uma coisa totalmente esquisita, cheia de coisa estranha, sabe, um monte de gente gritando altas coisas estranhas e feias,
A minha relação com meu filho e o porquê eu estou mediando aquilo ali com ele, vivendo aquilo ali com ele, pode ser eternamente útil. Mas se eu dou valor às coisas, eu posso levar meu filho no culto e perder uma relação. Porque se eu dou valor ao culto e esqueço do valor do coração, da relação, se eu só venho à igreja porque eu tenho que vir, é eternamente inútil. Por quê? Porque a nossa recompensa não vem de onde você vai. A nossa recompensa é por que você vai, para quem você vai, por que você vive, para que você vive. Eu oro a Deus que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Eu oro a Deus que você, com essa mensagem, possa rever os seus conceitos de vida. Eu posso fazer várias coisas, sabe, tudo que eu posso fazer, sabe, a forma que eu trabalho. Eu estou aqui diante de uma câmera que tem um câmera por trás. Se ele está aqui justamente, somente para cumprir o ofício do dia dele, ele sabe muito bem que isso é eternamente inútil. Mas se ele está aqui, de fato, com o coração na obra de Deus, se ele está, sabe, de fato entendendo, a consciência dele está totalmente focada nisso, ele está filmando para a glória e para a eternidade, e quando o Pai que vê em secreto o recompensará. Portanto, não são as coisas. Não são as coisas que têm valor, é você que dá valor às coisas. Por isso, valorize as coisas que Deus valoriza. E talvez você, nessa hora, tenha visto e percebido que a sua vida está assim, totalmente sem sentido, porque você se pegou diante daquilo que Jesus está dizendo, querendo ser honrado pelos outros. E você me pergunta, Pipe, e agora? Quem poderá me defender? A certeza que não é o Chapolin e que nenhum super-herói pode te defender. A certeza é de que a primeira coisa que Jesus disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é mudança de atitude quando existe uma mudança de coração. E você pode entender isso e viver essa nova vida em Cristo se você se arrepender. Se arrepender de ter feito tanta coisa que é boa em si, mas você não fez para de fato agradar a Deus. Se arrepender, sabe, também porque você buscou ser alguém e construir a sua imagem a partir daquilo que você fez. Se arrepender porque você sabe que por mais que você tente criar identidade pelos aplausos dos outros e pelo sentimento de orgulho sobre você, existe um vazio no seu coração. E é sobre isso que Jesus veio resolver. É sobre essa nova vida, é sobre essa vida que nos leva de volta ao objeto da criação de Deus, ao relacionamento que nós temos com o Pai, e é por isso que eu quero orar por você nessa hora. Você que se arrepende de ter buscado valor em coisas que não têm valor, e você que se arrepende de não ter dado valor àquilo que tem de fato valor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa hora, eu quero orar por você, mas de uma forma simples, eu quero que você repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa hora, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu que um dia o conheci, mas me desviei, me deixei levar pelos outros. Arrependido, eu volto aos teus caminhos. Eu quero viver pelo Pai que me vê em secreto. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso hoje, arrependido, você faz parte e você deve estar
rapidamente a procurar uma família de fé para você. Irmãos, pessoas que podem contribuir para o seu, sabe, que venham e te deem essa vida de Cristo e vivam ela com você. Mas nós temos algo para abençoar você ainda hoje, que é o telefone da paz. Agora, na sua tela, irão ter alguns números e você pode ligar agora para nós. E nós vamos orar por você, nós vamos abençoar você, nós vamos receber você. Se você também quer ter um contato nosso, você pode enviar um e-mail para mim, quarta@lagoinha.com. quarta@lagoinha.com. Nós vamos responder você e queira Deus que exista uma igreja saudável perto da sua casa e que você possa ser abençoado. Se você é aqui de perto, se você está aqui pertinho de mim, Belo Horizonte, Contagem, Betim, toda essa região, todos os domingos, às 20h30, eu estou à frente do culto Cristo Vivo e eu quero ter você aqui pertinho de mim para abençoar sua vida, te dar um grande abraço e um beijo se você deixar. Mas não se esqueça aquilo que Jesus nos disse, para fazermos as coisas para o Pai que nos vê em secreto, porque Ele é um Pai de amor e Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.